Shando Natsumi é natural de São Paulo, é especialista em liderança, marketing e vendas e um dos palestrantes mais procurados no país quando o assunto é relacionamento no ambiente de trabalho. Shando, um grande líder precisa observar com atenção seus colaboradores. Por quê? Imagina o seguinte, a observação, assim como a escuta atenta, é o princípio para você entender o que você vai solicitar, o que você vai cobrar. A expectativa que a gente gera sobre o outro está diretamente relacionado ao que o outro faz. Senão eu vou dimensionar de maneira errada. Se eu não observo o comportamento, se eu não entendo quais são os desejos, é muito interessante que as pessoas falam, precisamos motivar a equipe, traz uma palestra de motivação, ou então faz algo que deixe os seus colaboradores mais motivados, mas ninguém se preocupa em entender o que motiva essas pessoas. Como é que eu posso traçar um plano que eu vá motivar alguém, que eu vou satisfazer os anseios de alguém, se eu não tenho a preocupação de entender o que leva a pessoa a se motivar? Isso está ligado diretamente à questão das gerações, o período que ela nasceu, as expectativas que ela vem enfrentando, tudo tem relação daquilo que você é. Primeiro você precisa entender quem você tem no seu time. O que eles gostam? A motivação é específica para cada grupo de pessoas na empresa. Exatamente. É lógico que as pessoas acham que a primeira saída é o salário. E não vamos negar que o salário ele é algo que te traz motivação, só que é uma motivação que dura pouco, porque aí você aumenta o salário, você ganha mais, mas você gasta mais e daqui a pouco a sua motivação não é mais a mesma. E isso tem um limite. Você não vai constantemente, dependendo do cargo da empresa, daquilo que você faz, tem um limite. Então, as pessoas acham que a solução genérica é simplesmente aumentar o salário, ou então fazer algum benefício. E não é só isso, tem dois tipos de motivação. Aquela que é de dentro para fora e aquela que é de fora para dentro. E como é que o líder deve agir? Eu acho que primeiro é entender quem é o liderado, esse é o primeiro passo. E não precisa grandes estudos, não precisa reinventar a roda. São atitudes simples de escutar, de tentar entender o que está por trás daquele cargo, o que tem por trás do crachá. Isso é algo que poucos chefes, poucos líderes, poucos gerentes fazem. Tudo bem que você tem uma função a desempenhar, tudo bem que você tem algumas tarefas que serão cobradas de acordo com o motivo pelo qual você foi contratado, isso faz parte. Porém, o algo a mais, aquilo que traz o engajamento do colaborador, aquilo que faz com que ele esteja ligado a você e não apenas ao salário, e não apenas o tanto de horas que ele vai trabalhar, é o quanto você se interessa pela vida dele. E hoje é quase impossível isso se eu não fizer um esforço, porque falta tempo, a correria que a gente anda, a quantidade de tarefas que a gente tem que executar, as metas que chegam diante do nosso mês, diante da nossa semana, fica praticamente impossível você se interessar por quem está atrás do crachá. Isso é muito difícil, mas esse é o segredo hoje de você ter uma equipe engajada, de você conseguir chegar em lugares que as outras empresas não vão chegar. Porque, na verdade, o colaborador quer sentir que ele é importante para o seu líder, para o seu chefe. Exatamente. A partir do momento que eu sou atendido às minhas necessidades de atenção, às minhas necessidades de sentir que eu faço parte, que eu tenho valor naquilo que eu faço, nesse time que eu estou compondo, eu começo a ter um desempenho melhor, porque eu quero dar o meu máximo. E não é por quanto eu ganho, e não é porque alguém mandou fazer, mas porque eu sinto que eu sou parte do time. Agora, há uma outra questão importante que o líder precisa observar, que são gerações diferentes dentro de uma mesma empresa, chamadas gerações X, Y e Z. Cada uma tem uma necessidade específica, diferenciada. Exatamente. Antigamente, nós mudávamos, né? As gerações eram definidas e estudávamos comportamentos a cada 25 anos. E hoje, a cada 10 anos, você tem uma realidade diferente. O jeito de pensar, o jeito de consumir a informação, o jeito de ser educado, a expectativa que eles têm do mundo, a cada 10 anos isso muda. E atualmente, no cenário, se você pega algumas empresas, você vai ter dentro da mesma empresa
4 gerações diferentes. Dentro da mesma empresa, você tem a Baby Boomer, que são os patriarcas, os mais antigos, pessoas que nasceram aí na década de 50. Depois você vai ter a geração X, Y e Z. E essa é a diferença de cada geração. Algumas ainda valorizam aquele estilo de trabalho dos nossos pais, os mais antigos, de eles chegaram lá, eles merecem o que têm. A geração Y não tem mais essa questão, é uma geração que é muito mais solta, muito mais compartilhada, é uma geração muito mais... ela quer fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. E aí você tem a geração Z, que é quem nasceu de 95 para frente, que atualmente, normalmente, nós estamos falando dos estagiários que estão entrando nas equipes, daqueles que entram no programa de trainee, dos assistentes, né? É o jovem que está chegando no mercado de trabalho, que se você pegar da geração Z à geração Y, é um mundo de diferença. Na forma de trabalhar, no dia a dia, na questão de desburocratizar o óbvio. Tudo. A forma de trabalhar, eles são infinitamente mais questionadores. Vamos fazer o seguinte para a gente entender melhor essa geração. Você não precisa estar no ambiente de trabalho. Vamos trazer o ambiente que é o desafio de qualquer líder. Dentro de casa, sobretudo na educação dos filhos. Pegam hoje uma criança de 9, 10 anos, até antes se você quiser, e fala para ela, não pode fazer isso porque não pode. Ele vai perguntar, por que não? Ele não vai aceitar, enquanto você não der uma justificativa para ele do porquê, ele não vai aceitar. E essa mesma criança, ela vai chegar para o mercado de trabalho, ela vai chegar para uma etapa em que o chefe, que o patrão dela vai chegar e vai dizer, faça isso que eu estou mandando. Num primeiro momento, ela vai fazer porque ela quer te atender. Mas cada vez que você faz isso porque você está mandando e você desconsidera toda a parte do que a pessoa acha, qual é a opinião dela, cada vez que você faz isso, você consegue impor algo que você quer e você perde algo que essa pessoa tem interno. Você vai perdendo a consideração dela e você vai ganhando... Só aquele resultado. Só aquele resultado, como se fosse um adestramento. Para você tá bom, para ela está cada vez mais distante da sua liderança. E ela poderia render muito mais se fosse valorizada e respeitada, que é fundamental. Claro, claro. Porque eles têm um jeito diferente de resolver. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Aquilo que você fez, que deu certo, quando você fundou a sua empresa, quando você era o pioneiro, e talvez até hoje a sua empresa seja mais tradicional no mercado, isso não garante mais. Deu certo? Ótimo. Tudo se reinventa o tempo todo. Exato. Se você ficar com aquela mentalidade daquele período de 20 anos atrás, 30, seja lá quanto for, e não entender, até porque quem é o cliente, aquele que está consumindo, ele também não parou no tempo. Ele vai se renovando. Isso se reflete no volume de vendas de uma empresa, nas posturas, no que pode ser criado dentro de uma empresa, que no fundo se reverte em dinheiro para a empresa. Sim, se você imaginar que os consumidores, e a maioria dos consumidores que estão chegando, nós estamos falando da geração Y e da geração Z, que é as gerações que estão chegando no poder de compra, no poder aquisitivo. A Y já tem, mas a geração Z já começa muito forte. Imagina o seguinte, que daqui 10 anos, 75% da mão de obra no mundo, 75% será a geração Y. Então não adianta você vir com formatos de empresa, de produtos, de serviços, focados só na geração X ou antes da X, no Baby Boomer. Não adianta você vir com essa questão, porque quem vai consumir, quem vai definir o poder de compra, quem vai investir, está na geração Y e Z. E como é que o líder precisa agir para valorizar a geração inicial, a que começou tudo, que também trabalha numa empresa, os funcionários mais antigos? Qual é a postura que o líder deve ter com relação a essas pessoas? O líder deve considerar que essas gerações mais antigas, elas começaram um processo, elas têm bagagem porque elas já vivenciaram várias etapas, e no Brasil é típico isso, né? O Brasil nunca foi um país linear. Toda hora está assim, né? Agora nós estamos assim, né? Lá embaixo, com crise econômica, política e tudo mais. Mas daqui a pouco vai começar a subir de novo. O Brasil, se você pegar os últimos 20, 30 anos, você vai ver que é um gráfico de sobe e desce. E
Esses mais experientes já passaram por isso. Eles já passaram por crises, eles já passaram por inflação altíssima, eles já viveram um período de escassez, período em que era muito importante você saber aonde você está, você saber se resguardar, você se preparar para enfrentar uma crise. Tudo isso é válido, tudo isso não é só porque... o que acontece é assim, você pega a geração Y e Z, e eles se resumem, como eles nasceram no mundo de tecnologia, eles se resumem que a liderança, a capacidade profissional está muito ligada à tecnologia. Daí você pega alguém da geração X e fala assim, mas ele não sabe nada, não sabe ligar um negócio, não sabe mexer no celular, pô, é tecnologia, é só um negócio. É só aprender. É só aprender e, às vezes, é justamente o motivo pelo qual ele está contratando a geração mais nova. Ele já chegou num limite, ele quer que você seja o especialista nisso, mas você tem que respeitá-lo pelo resto, por tudo que ele fez até chegar aqui. Isso é fundamental, essa troca. Assim como quem é mais antigo tem que valorizar a inovação, quem é mais novo tem que valorizar o todo, a experiência, o contexto, as habilidades que foram adquiridas em 20, 30 anos. Xandro, para finalizar, quais são as 3 características principais de um líder? São várias, mas vamos dizer assim, eu acho que o líder, ele tem que ser, primeiro ponto, visionário, isso na minha opção, na minha visão, ele tem que ser visionário, ele tem que ser determinado e ele tem que servir, que é o que a gente faz, que a gente está viajando o Brasil todo com este conceito, que é o conceito de liderança servidora. Este é o melhor formato para você adaptar essas 3 gerações. A liderança servidora, que foi inspirada pelo livro Monge Executivo no Brasil, há 10 anos, né? Um livro que vem sendo vendido nos últimos 10 anos entre os mais vendidos, é o formato que escuta, é o formato que aconselha, é o formato que engaja. Por isso que ele serve. Então, o conselho que eu dou é isso. Tenha visão de futuro, seja determinado, mas sirva os seus colaboradores no sentido de que você está com eles para aquilo que eles precisarem, você também está engajado com eles e não só deles para você. Ame sua equipe. Ame sua equipe. E amar é amar com atitude, não é sentimento. Eu vou amar porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, porque eu sou apaixonado por isso que você faz, e não é pelo que eu sinto por você. Às vezes você pode até não ter a simpatia. Morrer de amor por mim. Exato, só que eu amo aquilo que eu faço, eu sou um líder que lidera por amor, por isso eu vou fazer por você. É mais importante do que eu falar. Muito obrigada pela sua participação no programa Valor Profissional de hoje, foi um prazer. Xandro Eu que agradeço.